meus irmãos, como vão vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Nós estamos aqui começando mais um Lagoinha Viva com muita alegria no nosso coração. E olha só, hoje nós vamos assistir a uma pregação do pastor André Valadão, muito especial, com o tema Como Deus Enxerga Você. Você quer saber como Deus te vê? Assiste comigo aí que daqui a pouquinho a gente volta. Amém? João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem que só pode ver o reino de Deus? Quem que pode ver? Quem nasce de novo. É aquele que é justificado pelo sangue de Jesus. Aos olhos de Deus, no momento em que você aceita Jesus, você não é mais um pecador. Por quê? Romanos. Tem muito crente orando errado, falando errado e sofrendo as consequências. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Pecador não é aquele que peca. Pecador é uma natureza. Deus criou Adão, amém, meus irmãos? Adão no Éden era a própria imagem e semelhança de Deus. Adão no Éden era Deus na terra. Ele refletia a glória de Deus. Ele era vestido com a glória de Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Você vem na escola de curso, você participa, amém? Amém, isso. Adão era a própria imagem e semelhança de Deus aqui na terra, em tudo que ele fazia. Adão governou a terra como se fosse o próprio Deus governando a terra. Deus investiu em Adão, colocou em Adão, se vestiu Adão com a glória dele, e tudo que Adão fazia era como se fosse o próprio Deus fazendo, porque ele era a imagem e a semelhança de Deus. Deus colocou em Adão algo que existe nele, que é a vontade. E o momento em que Adão pecou, no momento em que ele pecou, ele se separou de Deus. E todos nós estávamos em Adão. Diga para o seu irmão, você estava em Adão, meu irmão. Todos nós estávamos nele. E Adão era santo. Santinho da Silva Pereira Gonçalves Vasconcelos Valadão. Amém? Santinho, cheio de Deus, puro. Ele tinha o conhecimento do bem. Ele tinha um pleno conhecimento do bem. E no momento em que o pecado entrou na vida de Adão, entrou porque ele conheceu o mal. Nós, meus irmãos, temos que conhecer o bem mais do que conhecer o mal, amém? Nós temos que conhecer mais quem Deus é, aquilo que Ele pode fazer, o amor dEle para conosco, do que conhecer quem é o diabo, o tanto que ele quer acabar com você. Porque quanto mais você se enche de Deus, mais confiante você vai estar nele e no poder que Ele tem para te oferecer. Você tem que conhecer a Deus mais do que tudo na sua vida. Conhecer as promessas de Deus, conhecer o bem. Deus é bom demais. Conhecer a Deus é conhecer o bem. Deus é bom. Tudo, meu irmão, que Deus tem para você é bom. É bom, é gostoso. Amém? E tudo que o diabo tem para você é mal. A consequência. E através de Adão, o pecado entrou no homem. E quando o pecado entrou no homem, o homem morreu. O espírito do homem morreu. Houve uma morte espiritual.
para todos os homens. E dali em diante todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. Vamos falar natureza pecaminosa. Isso. Pecador não é aquele que peca. Pecador é uma natureza. E durante todo o Velho Testamento, eles tentaram de tudo. Por mais que Moisés fosse um homem de Deus, que Abraão fosse um homem de Deus, que Elias, Eliseu, Davi, todos eles eram pecadores. Todos eles esperavam a vinda do Cordeiro. Todos eles esperavam aquilo que nós temos hoje. Você quer ver isso? Leia Hebreus capítulo 11, fala exatamente isso. Todos eles foram homens que viveram pela fé. Mas por mais que eles buscassem, eles continuavam separados de Deus. Mas Deus envia Jesus. 1 Coríntios capítulo 15. Primeira Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em quê? Em espírito vivificante. Jesus nasce de uma virgem. Nasce pelo Espírito Santo. Tudo que Deus tem, meus irmãos, é sobrenatural. Sabia disso? Deus, Ele não sabe dar pouco. Ele não sabe fazer pouco. Se você é curado e alguém da sua família vem aqui com você e esse alguém não é crente, ele aceita Jesus. Você não veio só para ser curado? Acabou que ele vai e aceita Jesus. E aí você chega em casa, conta testemunho e converte mais um tanto de gente. Não é assim que Deus faz? Tudo que Deus faz, Ele não sabe dar pouco. Deus não sabe fazer pouco. Deus, Ele é sobrenatural. E Ele vem ao nosso encontro. E Jesus veio. E tudo o que Jesus fez, meus irmãos, era a prova do amor de Deus para conosco. Jesus era um jovem, cheio de fé. Jesus passou 30 anos se preparando para 3 anos e meio de ministério. Eu até falei isso uma vez, falei com meu pai morreu de rir. Eu falei assim: Jesus, ele pediu 33 anos e meio, ele falou: Deus, agora eu tenho que ir embora. Aí Deus falou: por que não? Porque senão eu vou querer casar, pode me levar embora. Estou brincando. Mas 30 anos se enchendo de fé. E muitas vezes nós achamos que na nossa vida as coisas vão acontecer assim. Mas não vão. São nas mínimas coisas que você tem que vencer, meu irmão. Eu nunca vou pedir para você ficar no monte orando a madrugada toda. Mas seja fiel orando 5 minutos todo dia. Angu de um dia não enche cachorro. Fala isso pro seu irmão. Angu de um dia não enche cachorro. Chega um dia da semana, lê 5 capítulos da Bíblia e passa o resto da semana sem ler nada. Não adianta nada. Você tem que ser fiel no pouco. Você tem que ser crente fora da igreja. Aqui é fácil ser crente. Fala para o seu irmão: meu irmão, você não me engana, meu irmão. Você tem que ser crente lá fora. Amém? É lá fora que você tem que provar para você mesmo que você não é um pecador, mas você é um santo de Deus, porque Deus te vê como um santo.
Você é um escolhido do Senhor. Você entra aqui nesse lugar. Eu não vejo ninguém aqui como um doente, porque Deus não te vê como doente. Por que eu vou te ver assim? Eu te vejo como um filho de Deus, escolhido pelo Senhor, herdeiro de Deus, cheio das promessas de Deus. E é assim que Deus te vê, é assim que eu tenho que te ver. E quando eu começo a te ver assim, o poder de Deus começa a operar na sua vida. Começa a operar, porque Deus te vê como filho. Deus ama. O que é que eu quero falar com isso, meus irmãos? Que você tem que se ver como Deus te vê. Todo tempo você só vai vencer as circunstâncias da sua vida quando você olhar para elas de cima para baixo. Você não pode olhar para as circunstâncias da sua vida de baixo para cima. Não. Olhe com os olhos da fé. Os olhos da fé são os olhos do impossível. São os olhos que você não vê. Ai, a vontade de pegar cada um de vocês e esfregar em mim assim, para ver se passa. Porque quando isso entrou na minha vida, meu irmão, não saiu mais. E foi o que mudou a minha vida. E a cada dia eu tenho vivido milagres e milagres e milagres. Você sabia que eu vim para essa reunião hoje com 39 de febre? Já acabou. 39. Acredite se quiser. Mas eu vim. O diabo não me para. Ele não para você. Porque maior é o Senhor na sua vida. Cheguei que suava. Ficava só suando. Falei, não, eu vou, Senhor. Eu vou. Deus honra. Você não pode olhar, meu irmão, para as circunstâncias da sua vida de baixo para cima. Falamos semana passada, não olhe para a montanha. Olha para o que está atrás da montanha. Fala isso para o seu irmão, não olha para a montanha não, meu irmão. Olha para o que está atrás da montanha. Estou desempregado. Está doente? Acabou. Não acabou não, meu irmão. Quando você é fraco, é aí que você é forte. Sabia disso? Quando parece que está impossível, é aí que Deus entra na nossa vida. Quando o médico fala, é só Deus. Que bênção! Se é Deus, então vai acontecer. Isso tem que ser verdade na sua vida. Olha, o seu tumor não tem mais solução. Acabou, só Deus, que bênção. Deus é por nós, meus irmãos, Ele não é contra nós. Ele batalha por nós, Ele dá aos seus enquanto dormem. Enquanto você está dormindo, os anjos estão batalhando por você. Você tem que crer nisso, meu irmão. Coloque a sua fé naquilo que Jesus fez por você. Jesus não morreu, não sofreu o que sofreu para você viver uma vida de derrota, não. Para você viver triste. Você não pode deixar com que essas coisas venham te abalar. A tristeza vem, não vem? Você não fica triste às vezes? Ó, fica só um pouquinho. Amém? Depois deixa para lá. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem, disse Isaías, é maldito. Amaldiçoado o homem que confia no homem. Sabe quem é a única pessoa que pode te trair, meu irmão? Aquela pessoa que você confia. Quem você não confia, como é que vai te trair? Você vai e conta um negócio para aquele irmão, para aquela irmã, e vai sair. Meu irmão, é a única pessoa que pode trair você, é aquela que você confia. Se é alguém que você não conhece, você vai ficar preocupado? Por isso a nossa confiança está no Senhor. A sua confiança tem que estar nele. E por mais que aqueles homens de Deus tentassem, eles não iam conseguir. Porque só com a vinda de Jesus, que Deus poderia restaurar o homem e levá-lo novamente a uma posição. A mesma posição de Adão. De filho
e não mais de pecador. Pecador não é aquele que peca. Pecador é uma natureza. E quando Jesus veio, a primeira coisa que ele falou, falando várias coisas, você tem que nascer de novo. Quantos nasceram de novo aqui? Você não nasceu, você vai nascer hoje, meu irmão. Amém? Porque é o que muda a nossa vida. Ó pastor, que negócio é esse nascer de novo? Preocupa com isso não, daqui a pouco você vai ficar sabendo. Porque quando você nasce de novo, quando você convida Jesus para entrar no seu coração, muda alguma coisa do lado de fora? Se você era careca, nasceu cabelo? Se era banguela, chegou em casa, tinha dente? Hã? Você tinha barriga, você chegou em casa, acabou a barriga? Mas dentro de você aconteceu alguma coisa. Uma paz. Seus pecados foram perdoados. Deus restaura você e te coloca numa posição de filho. Você não é mais pecador. Você é justo. E quando você nasce de novo, você que aceitou Jesus, acontece uma coisa boa, só coisa boa, mas acontece algo construtivo e algo destrutivo. Quando você nasce de novo, algo é criado e algo é destruído. Romanos capítulo 6. Oh Jesus. Os irmãos já perceberam que eu nunca passo de 9h30. Amém, meus irmãos? Nunca, nunca, nunca. Aqui, em vez de você ficar em casa vendo novela, você vem para a escola de cura. Amém? Isso, isso. Fala para o seu irmão, em vez de você ir em casa ficar vendo novela, vem para a escola de cura. Vê que você é crente, veio mesmo, amém? Isso mesmo. Fica crente lá ouvindo aquele tanto de babuzeira lá, em vez de vir para cá, se encher de Deus igual a gente aqui, né? Vamos sair daqui cheio de vida, amém? Quantos conhecem alguém que está em casa e precisava estar aqui? Então traz essa pessoa semana que vem. Fala assim, ó, acaba 9h30. 9h30 na pinta acaba. E se não acabar, nós estamos liberados, amém? É isso mesmo, deu 9h30, meu irmão, você fique livre, pode sair sem problema nenhum. Porque eu sei que muitas pessoas vêm de longe. Não é verdade? Está entendendo? Tem que pegar a onda, então 9h30, mas não vai 9h29 não. Amém? Deu 9h30, pode sair sem constrangimento nenhum. Amém? Porque nós estamos no meio da semana e você precisa às vezes trabalhar. Amém? Você que não tem emprego, amanhã cedo você vai procurar um emprego, vai encontrar. Amém? Aí você tem que estar bem disposto. Glória a Deus. Mas no momento que você aceita o Senhor, acontece algo construtivo e algo destrutivo. Versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Paulo, meus irmãos, foi um homem de Deus que teve a revelação de Jesus como substituto. Diga comigo, apóstolo Paulo teve a revelação de Jesus como nosso substituto.
isso. Todos os discípulos, todos aqueles homens, eles conheceram a Jesus como Senhor, Salvador, Filho de Deus, o Cristo, por aí vai, mas só Jesus, só Paulo conheceu a Jesus como nosso substituto. Você pode ler Pedro, pode ler Tiago, pode ler João, pode ler Mateus, Marcos, Lucas, João, pode ler o que você quiser. Só Paulo teve a revelação de Jesus como aquele que tomou o meu lugar na cruz. Jesus tomou o seu lugar na cruz, meu irmão. Ele morreu no seu lugar. Ele tomou a sua enfermidade. E ele fala aqui claramente que no momento em que você aceita Jesus, o que acontece? O pecado na sua vida é destruído. A natureza pecaminosa é destruída. Vou repetir. No momento em que você aceita Jesus, o pecado, a natureza pecaminosa, ela é destruída. Nós vemos isso quando tem crente que vive debaixo de um peso por causa dos pecados que cometeu esse crente antes de aceitar Jesus. Aí começa a orar e Deus não responde. Aí ele fica desesperado. Meus irmãos, Isaías 43, 25 mesmo diz ali, Deus falando, que quando você pede perdão a Ele dos seus pecados, Ele não lembra mais. E você, quando aceita Jesus, Deus destrói a sua velha natureza. Para Deus ela não existe mais. Agora o negócio é a nossa cabeça. É ou não é verdade? Se eu cortasse a cabeça de todo mundo aqui, acabava os problemas tudo. Porque a gente pensa demais. Meu irmão, você tem que pensar menos e crer mais. Amém? Sabe com quem que Jesus teve problema no ministério? Foi com as prostitutas, com os beberrões, com os coletores de impostos. Essa era a turma que andava com ele. Era o discípulo dele, era essa turma. Sabe com quem que ele teve problema? Com os teólogos. Pensava demais. Não estou falando que todo teólogo é assim não, por favor, não me entenda mal. Eu sou um. Mas eu quero dizer que as coisas de Deus você não consegue entender. Você tem que crer. Você tem que crer. E Deus, quando você aceita Jesus, tudo que você foi, Ele destrói. Tudo que aconteceu na sua vida, acaba. 2 Coríntios 5,17. Segunda Coríntios. Não, perdão. Romanos 6,11. Receba a sua cura. O Espírito Santo está fluindo aqui e tem curado muitas pessoas. Olha só, Romanos 6,11. Assim também vós somos nós, amém? Considerai-vos o quê? Como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, você tem que se considerar morto. Morto para os ataques do diabo. Morto para a tentação, amém? Vou repetir, você tem que se considerar morto para as tentações. Quando eu repito, não é para você falar amém não, é para você parar para pensar no que eu estou falando. Quiser falar amém, pode falar, mas para e pensa no que eu estou te falando. Considerar-se morto para as tentações, mas vivo para Deus. Quando você aceita Jesus, você vive para Deus. Sua vida é Deus, meu irmão. Você vira um crente mais fanático de todos. Doido com Deus. Amém? Quando eu digo crente fanático, eu quero também dizer, você está equilibrado, amém? Mas apaixonado, insaciável por Deus. Sua maior paixão é Deus. E morto para o pecado. Quando você para de ler a Bíblia, meu irmão, todos vão concordar comigo, porque já aconteceu comigo. E acontece, deve estar acontecendo com você. Você para de ler a Bíblia,
Tanto de minhoca entra na sua cabeça. Entra ou não entra? Hã? Você não começa a pensar, começa a desanimar, porque as circunstâncias, o diabo trabalha, viu, meus irmãos? O diabo é trabalhador. Se a gente trabalhasse o tanto que ele trabalha, Jesus tinha voltado. Tinha ou não tinha? Se a gente fosse de garra, o tanto que ele é, Jesus já tinha voltado. E quando nós paramos de nos encher de Deus, Ele vem com mais força. Você tem que se encher de Deus. No meio de uma circunstância, você não pode correr de Deus, você tem que correr para Deus. Teve um moço que eu tenho ligado para ele, orado com ele, que aconteceu uma situação na vida dele, e ele ficou revoltado com Deus, parou de vir na igreja. Então, meu filho, é agora que você tem que vir para a igreja? Você não quer ir na igreja? Nós temos que buscar o Senhor mais e mais. Considerar-se morto para a sua enfermidade. Morto para a sua enfermidade, vivo para a sua cura. Morto para a sua miséria e vivo para a prosperidade que Deus tem para você. O crente é sonhador. Pergunta para o seu irmão se ele é sonhador. Responde, né, meu irmão? Está fazendo pergunta? Você tem que ser sonhador, meu irmão. Você tem que ser chato. Amém? Você tem que sonhar muito. Nosso pastor Márcio, é um sonhador com força. Impressionante. Você tem que sonhar, meus irmãos. Sabia que onde você está sentando aqui agora, esse templo aqui, ele foi o único que viu isso aqui? Na hora que ele falou, todo mundo caiu para trás. Não tem nem 5 anos que esse templo existe e já não cabe ninguém mais aqui. Aí agora ele está falando num templo para 50 mil pessoas. Que isso? 50 mil? Para sentar todo mundo? Mineirinho cabe 25, meus irmãos. 2 mineirinhos, já pensou coisa tremenda? Todo mundo ali, glória, a unção. Quanto estava no Mineirão? É aquilo ali assim, já pensou? Deus precisa de um homem sonhador para poder passar essas coisas. Você tem que sonhar. Você tem que ter fé, ter visão, ter um alvo na sua vida, ter um propósito para a sua vida. Deus, Ele te cura, te dá uma nova vida para quê? Para você viver uma vida de vitória. Você não nasceu de novo, meu irmão, para ficar doente, miserável, ansioso. Você nasceu de novo para transmitir glória a Deus, para transmitir a glória de Deus, o poder de Deus. Olha aqui em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios 5, 17. Deus destrói aquela velha natureza e cria algo novo. 2 Coríntios 5, 17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus na sua vida é novidade de vida. Essa noite, quando nós orarmos, quando eu impor as mãos em você, o poder de Deus que tem operado na minha vida vai operar na sua vida. Quer você creia ou não, eu já creio. Só de eu crer vai acontecer. Porque eu creio. Quantos estavam aqui semana passada e foram curados? Levante sua mão para mim, por favor. Nós oramos, levante bem alto. Isso. Você que veio, que estava aqui semana passada, nós oramos, você faça assim com sua mão. Amém, glória a Deus. E essa noite, quando nós orarmos por você, você vai ser curado. Porque nós somos nova criatura. Você aos olhos de Deus é um novo ser.
É Deus que habita em nós. Amém? E quando aceitamos a Jesus, meus irmãos, é algo que acontece e é selado para sempre no mundo espiritual. Não tem volta. Amém? Você está selado. Agora o que acontece é que tem crente que vive miserável aqui na terra. Por que que é? Amém? Você não precisa viver assim. Você é filho de Deus. Agora você vai ter que batalhar, mas vai vencer. Diga comigo assim: o meu velho homem, meu velho eu, que estava morto espiritualmente, dominado pelo pecado, está morto e enterrado, não vive mais. Diga mais uma vez: o meu velho homem, meu velho eu, que estava morto espiritualmente, dominado pelo pecado, está morto e enterrado, não vive mais. Isso foi o que Paulo disse: olha, você morreu, agora é Deus que vive em você. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 5, acabamos de ler 5:17, Efésios. Você morreu, meu irmão, é Deus que vive em você. Efésios 2:15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um quê? Um novo homem, fazendo a paz. Ele cria um novo homem. Você é uma nova criação, meus irmãos. Todos nós somos uma nova criação. No nosso exterior pode parecer que somos os mesmos, mas dentro de nós somos um novo ser. Lembra que falamos que todos nós somos um ser eterno? Você não morre, seu corpo morre, mas quem você é de verdade não morre. Ou sobe ou desce, mas não morre não. Você é um novo ser? Será que Deus habita em você? Agora, será que você tem vivido a realidade da vida de Deus em você? Faz toda a diferença quando vivemos a vida de Deus. Eu nasci e cresci na igreja, meus irmãos. Eu olho para você, eu praticamente sei o que você está pensando, sabia disso? Que eu sou velho de guerra. Sou novinho, mas vivi assim na igreja. Papai sempre me levava em velório. Era o terror dos velórios de Belo Horizonte. Teve um velório, meus irmãos, que eu pendurei no caixão, quase que o morto caiu. Isso aconteceu 3 vezes. Mas graças a Deus nenhum deles caiu. Mas eu nasci e cresci assim. Mas faltava viver a vida de Deus. Não adianta você vir na igreja, meu irmão. Sabia disso? Não adianta você ser batizado, só isso não adianta. Não adianta ser filho de crente, não. É você e Deus. Se você quer, você tem Deus na sua vida. Sabe o que é um milagre? Sabe quando que vai acontecer um milagre na sua vida? Quando você quiser tanto esse milagre, igual Deus quer. É a sua vontade com a vontade de Deus. Você quer mais do que tudo ser curado? Ou será que no momento em que eu colocar as mãos em você, tanto faz? Se não acontecer, eu vou continuar do mesmo jeito. Você tem que ter fé e crer que vai acontecer. Gente, como que uma pregação de 2001 continua sendo tão atual, né? Que Deus abençoe o pastor André. Muito obrigado por ter sido instrumento do Senhor para falar nas nossas vidas mais uma vez e já há tanto tempo aí nos conduzindo para mais perto de Jesus.
Olha, eu espero que você tenha sido muito abençoado por esse vídeo, que você saiba a forma correta como Deus enxerga você, que isso sirva de inspiração para os momentos difíceis, para você vencer aí as batalhas da vida. E ó, eu espero por você no próximo vídeo. Mas não se esqueça de antes se inscrever, passa lá no canal da Rede Super, faz a sua inscrição, compartilha com todo mundo, divulga, porque todo mundo merece saber como é enxergado por Deus, não é não? Beijo para você e até a próxima.